O primeiro livro que vocês estudam é Ciência do Óbvio. Para quê? Por que esse é o primeiro livro? Vocês sempre voltar lá e lembrar que são 3 óbvios. Ou seja, são 3 tipos de despertar. Eu não conheço nenhum estudo que classifique o despertar em 3. Só a oficina fez isso. E só nesse livro aí, Ciência do Óbvio. Primeira vez que eu ouço alguém falando disso, e eu falei porque é fundamental, muito importante falar. Por quê? Se usa a palavra iluminação de uma forma muito vaga, né? São 3 tipos. Você usa uma palavra e não classifica que são 3 tipos. Aí o cara tá falando de um tipo e o outro tá falando de outro tipo e fica cego, conversa de cego, surdo e mudo. Então, tem que entender que são 3 tipos de despertar. O despertar existencial, o psicológico e o pessoal. Então, se a pessoa está falando, você vai iluminar, aí você tem que perguntar para a pessoa, peraí, qual a iluminação que eu vou ter? Existencial, psicológica ou pessoal? Aí o cara vai falar, hein? Hã? Aí você já sabe que a pessoa não sabe do que ela está falando. Porque ela não sabe que tem 3 tipos de despertar. Pela explicação da pessoa, talvez você entenda que ela está falando de um despertar existencial. Beleza, você pode ter um despertar existencial, mas isso não vai fazer você viver bem. Porque você vai continuar com os maus hábitos programados em você e fazendo esses maus hábitos, fazendo o seu TAC, fazendo a sua realidade, criando a sua história infeliz, porque maus hábitos produzem história infeliz. Então não adianta só você ter um despertar existencial, não vai resolver a qualidade do seu viver. Não vai. Porque quando eu tive, não resolveu o meu. E eu fiquei, que estranho, despertei, eu entendi, agora eu sei, e aí? Cadê o bem viver? Não tem? Não tinha, por quê? Porque os meus maus hábitos continuavam produzindo a minha experiência e produzindo história infeliz. Aí eu tive que entender, não adianta só ter o despertar existencial, tem que ir lá investigar esses hábitos, essa fabriquinha que fica produzindo a minha experiência, a minha realidade, a minha história. E aí, para você estudar essa fabriquinha, você tem que ter um despertar psicológico, entender como é que funciona a sua natureza humana. Não, ignora, você não é um ser humano, você é um espírito, você é o ser, você é a consciência. Ignora a sua humanidade. Toma no cu se você fizer isso, você vai tomar muito no cu, até aprender que não se ignora a natureza humana. Você é um ser humano, como é que você vai ignorar a sua natureza humana? Deixa de ser burro. Pelo contrário, se agora você está consciente, você descobriu que você é consciente, então seja consciente da sua natureza humana. É óbvio. Óbvio. Aí você tem que ficar consciente da sua natureza humana, você tem que entender o que é pensamento, o que é acreditar, o que é arbítrio, o que são as emoções, o que é o desejo, tudo da sua natureza humana. Como é que funciona essa porra toda aí. E daí entender isso em você, no seu caso particular. Aí você vai ter despertar pessoal. E esse que é o que eu estou falando pro Danilo. Despertar pessoal, você descobre uma coisa, aí você fala, descobri tudo. Não, dentro dessa coisa tem 1000 coisas. Tem 1000 sutilezas. Aí você fica, puta que pariu, não vai acabar nunca. Porque eu achei que tinha descobrido uma coisa e dentro dessa coisa tem 1000, porra. É isso. E o que eu vou fazer? Você tem 2 opções. Você desiste de trabalhar sobre si ou vai trabalhando. Só isso que você pode fazer. Então é trabalho. Não tem outra coisa para você fazer. Trabalho psicológico. Todo instante, toda hora.